Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, caminho com você em Daniel e o capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão após aquela que me apareceu no princípio. E eu vi em uma visão, e que veio a acontecer quando eu vi. Eu estava no palácio de Suzã, que fica na província de Elão, e eu vi em uma visão, e eu estava próximo ao rio de Ulaí. Então eu ergui os meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Porém, um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. E eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se de sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste sobre a face de toda a terra e não tocou o chão. E o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. Eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro e quebrou os seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se em pé perante ele. Porém, ele o arremessou ao chão e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis em direção aos 4 ventos do céu. E um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul, e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu. E ele lançou algum dos seus exércitos e das estrelas ao chão e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe dos exércitos e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Então eu ouvi um santo falando, e o outro santo disse àquele determinado que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e a transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2.300 dias. Então o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele se aproximou de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse: entende, ó filho do homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo com a minha face em terra. Porém ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele me disse: eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. O carneiro que tu vistes com os 2 chifres são os reis da Média e Pérsia, e o bode áspero é o rei da Grécia. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Ora, tendo sido quebrado enquanto 4 levantaram-se no lugar dele, 4 reinos se levantarão desta nação, porém não no poder dele. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á, e a sua força será poderosa.
porém não pelo seu próprio poder. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. E, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem o uso de mão. E a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei e fiquei atônito acerca da visão. Porém, ninguém a entendeu.